Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. O Banco Central da Argentina anuncia taxa de juros de 97%. Semana é marcada por manifestação no país vizinho. Desemprego e pobreza afetam a população argentina. Mausoléu de Pelé é aberto ao público. Espaço mostra a carreira do rei do futebol. Apple é investigada na França por suposta fraude na vida útil dos smartphones. Revisão do marco temporal preocupa produtores catarinenses. Se medida passar no Supremo, centenas de famílias podem ser afetadas. Comitiva internacional do Rio Grande do Sul visita empresas nos Estados Unidos. Governo estadual busca estreitar relação com multinacionais e com os investidores. Recorde: Brasil reduz índice de combustíveis fósseis. Energia eólica e solar são as principais fontes responsáveis. Arte e ciência juntas em uma sinfonia espacial. Imagens do universo são inspiração para compositor. E você vai ver ainda: Patrimônio Histórico Nacional. Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, é restaurado. Estas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela sua companhia. A taxa de juros da política monetária argentina vai passar para 97%, de acordo com o anúncio do Banco Central feito nesta semana. O objetivo da medida é agir imediatamente para evitar que a volatilidade financeira haja como motor das expectativas de inflação. O Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros da política monetária de 91% para 97% nesta segunda-feira, com o objetivo de combater a inflação anual de mais de 108% em um contexto social e econômico tenso antes das eleições presidenciais de outubro. O objetivo da medida é agir imediatamente para evitar que a volatilidade financeira haja como motor das expectativas de inflação. A decisão implica uma alta de 600 pontos base na taxa de referência e é o primeiro passo de uma bateria que vai ser anunciada pelo governo com incentivos ao consumo e à importação de alimentos para conter o aumento dos preços ao consumidor, que chegaram a 8,4% mensais em abril. O governo do presidente Alberto Fernandes e o Banco Central querem que as taxas sejam suficientemente atrativas para desestimular a forte demanda de dólares, que se tornou um refúgio contra a galopante inflação do país. A constante desvalorização do peso argentino tem relação com as repetidas remarcações dos preços, já que a moeda americana funciona como uma âncora de referência e um termômetro das expectativas econômicas na Argentina. Além disso, o país sul-americano atravessa mais um ano complicado para a economia, com a seca que afetou duramente o setor agrícola, a maior fonte de divisas do país. Na sexta, o Instituto Estatístico INDEC informou que a inflação de 8,4% em abril é o maior dado mensal em 3 décadas, com um aumento nos preços maior que nos meses anteriores. Nesse contexto, fontes do Ministério da Economia, citadas pela agência estatal Telam, explicaram que o país vai buscar, com a importação de alimentos, reduzir o preço efetivo da venda ao público de produtos frescos, como carnes, verduras e hortaliças. E ainda na Argentina, uma manifestação por empregos e contra a pobreza reuniu milhares de ativistas no país. Pessoas de diversos segmentos protestaram contra a crise econômica. Milhares de ativistas e organizações sociais argentinas realizaram uma manifestação nesta quarta-feira em frente à sede do governo em Buenos Aires. A marcha foi por empregos, melhores salários e contra a fome e a pobreza no momento em que o país enfrenta uma inflação de mais de 100% ao ano. A manifestação reuniu grupos de diferentes correntes políticas que abrangem setores menos favorecidos da sociedade, desempregados e beneficiários de auxílios alimentares,
entre outros grupos conhecidos no país como piqueteiros, levando bandeiras argentinas e cartazes com imagens de Che Guevara, Juan Perón e Eva Perón. Moradores do subúrbio e das favelas da capital chegaram à histórica Praça de Maio. O índice de pobreza no país situa-se em 40% dos argentinos. Os níveis de privação alimentar afetaram 1/3 da população de crianças e adolescentes no segundo semestre do ano passado. A informação é do Observatório da Dívida Social, realizado pela Universidade Católica Argentina. Entre os convocadores do protesto está o Sindicato de Trabalhadores da Economia Popular, que reúne trabalhadores vulneráveis, cujos líderes se identificam com a doutrina social da Igreja Católica e os sermões do Papa em favor dos pobres. E a semana foi de emoção. O menino adotado ilegalmente, que foi encontrado em São Paulo, finalmente retornou a Santa Catarina. A criança de 2 anos está aos cuidados do Conselho Tutelar. O avião da Polícia Militar de Santa Catarina pousou na base aérea de Florianópolis na tarde desta segunda-feira com a criança que estava desaparecida na Grande Florianópolis desde o dia 30 e que havia sido adotada ilegalmente. A criança foi trazida por uma equipe de profissionais da Polícia Militar e da Polícia Civil de Santa Catarina. Uma oficial de justiça do Fórum da Comarca de São José também acompanhou a missão. O menino foi entregue no abrigo em segurança. Fica mais próximo dos seus entes queridos, dos seus parentes mais comuns, para que no momento de convivência e numa decisão futura do Poder Judiciário facilite esse novo acolhimento, para que esse menino que a gente mais carece nesse momento e mais precisa, que ele seja protegido. E em solo catarinense nós temos essa convicção e perto da família ainda mais. O menino estava desaparecido desde o dia 30 de abril, até que foi encontrado em São Paulo com um casal que é investigado por tráfico de pessoas. A criança está aos cuidados do Conselho Tutelar até que a Justiça decida sobre a guarda do menor. As forças de segurança de Santa Catarina vão continuar acompanhando o caso de perto. A Polícia Civil da cidade de São José está investigando as circunstâncias da ida do menino para a capital paulista. O inquérito policial deve ser concluído em 30 dias, podendo ser prorrogado caso haja necessidade. Por se tratar de um menor de idade, o processo corre em segredo de justiça. Nesse momento, agora, o inquérito continua para identificar demais autores, demais informações que possam ser colhidas ao longo do processo. Então tem a esfera policial e tem a esfera agora judicial também para decidir o melhor caminho para o bebê, respeitando sempre o devido processo legal e enaltecendo tanto o Poder Judiciário e o Ministério Público de São Paulo como o de Santa Catarina. E está aberto à visitação o Mausoléu do Pelé, o rei do futebol. O local é mais um espaço para os fãs homenagearem o maior ídolo do futebol de todos os tempos. Fãs e amigos estiveram nesta segunda-feira na inauguração do Memorial do Rei, um espaço em homenagem a Pelé dentro do cemitério em que os restos mortais do craque descansam. O evento contou com a presença do ex-jogador Edinho, filho do maior jogador da história, falecido em dezembro aos 82 anos. Mais um momento marcante para nós da família e mais um impulso na eternização do nosso rei. No espaço de 200 metros quadrados, o público poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira do eterno rei do futebol. Ainda 2 estátuas em tamanho real de Pelé e as camisas que vestiu ao longo da carreira: Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Fui o primeiro a pisar nessa linda responsabilidade e essa homenagem que se presta hoje ao rei, esse mausoléu fantástico. Mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta dessas fotografias, o povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno. Estou todo arrepiado, vontade de chorar, porque ele foi uma referência para a seleção brasileira, para o Santos Futebol Clube, e no mundo não existe jogador maior do que ele. O espaço fica no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério mais alto do mundo segundo o Guinness, o livro dos recordes.
Vão encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho, são 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei, tem na sepultura réplicas da taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do Santos, o piso em gramado sintético imitando um campo de futebol. A expectativa é que o local, a menos de 1 quilômetro da Vila Belmiro, se torne um ponto turístico em Santos. A entrada é gratuita e os interessados devem reservar o ingresso na internet. A possibilidade de revisão do marco temporal pode colocar em risco diversas propriedades rurais em Santa Catarina. Caso áreas produtivas sejam alteradas para indígenas, diversas famílias podem perder até mesmo o sustento. O assunto foi debatido essa semana pela comunidade e pelos poderes legislativo e executivo. Lucas é agricultor em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Ele é a 4ª geração a trabalhar na propriedade rural da família, onde produzem diferentes tipos de grãos. Mas a possibilidade de as terras serem demarcadas como reservas indígenas tem preocupado o agricultor. Lá não existe índio, não tem nenhum índio, nunca teve. Tanto esse ano no IBGE não teve nenhum índio, no ano passado também não teve. No ano 2000 houve essa invasão, depois eles saíram de lá e desde então não tem índio como não havia antes, né? Se nós vier a perder essas propriedades, nós não temos segurança jurídica para estar investindo em outro lugar. Se nós compramos e pagamos essas terras, qual é a garantia que nós vamos ter de comprar uma área em outro lugar, em qualquer lugar do Brasil? Assim como Lucas, centenas de agricultores estão preocupados com o futuro das propriedades. Muitos deles estiveram em Florianópolis participando de uma audiência pública promovida pelo Parlamento catarinense. Em pauta, uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e cujo julgamento deverá ser retomado no início de junho. Essa ação pode mudar a tese do marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem vivendo sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa alterar essa data e assim permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses. Muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. Nós somos um município agro, 63% da economia as áreas atingidas giram um valor adicionado de movimentação econômica de 45 milhões de hectares e nós temos escrituras de 100 anos. Então nós só queremos o que é nosso, o que é de direito, que os nossos agricultores pagaram suas terras, nada mais. Saudades tem pouco mais de 10 mil habitantes, né? 20.500 hectares de terras e estão em discussão 1.400 hectares. São 51 famílias que estão ali estabelecidas, produzindo alimento para Santa Catarina, para o país e para o mundo. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque nas nossas terras não existem indígenas, né? E causa espanto, né, haver essa demarcação nos nossos municípios, que é Saudades e Cunhaporã. O Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, participou da audiência pública e confirmou a posição do governo estadual a favor da manutenção do marco temporal e pelo respeito aos agricultores que as gerações estão produzindo nas terras catarinenses. Do nosso ponto de vista, as áreas ocupadas pelos indígenas no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, são as áreas que devem ser deixadas a eles. Nós entendemos que a compreensão que alguns ministros do Supremo têm no sentido da demarcação imemorial dessas terras, ou seja, de ocupações imemoriais por parte de indígenas da terra, que isso não contribui para o estabelecimento de um cenário de segurança jurídica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, presidiu a audiência pública e falou sobre os encaminhamentos. Fruto desta audiência serão os nossos encaminhamentos em Brasília. Nós já estamos solicitando audiência no STF para conversarmos com os ministros que não emitiram o seu voto nesta questão marco temporal e levando algumas peculiaridades em específico de algumas regiões
do estado de Santa Catarina, que já estão em processo de ampliação de área, e até mesmo o posicionamento de Cunha Porã e Saudades, que refere-se a uma nova demarcação. Então nós temos situações bem diferenciadas no nosso estado, mas que vai ter agora um encaminhamento pela força do Parlamento catarinense. E a Petrobras anunciou nesta semana o fim da sua política de preços ligados às cotações internacionais para a gasolina e o diesel, em linha com a intenção do presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, de evitar prejuízos aos consumidores. Fim da paridade de preços do petróleo e combustíveis derivados com o mercado internacional e a evolução do dólar no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Petrobras, em linha com a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de evitar prejuízos aos consumidores. Em um comunicado, a companhia informou que encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação, mantendo o alinhamento aos preços competitivos por polo de venda, tendo em vista a melhor alternativa acessível aos clientes. Durante a campanha presidencial, Lula prometeu abrasileirar os preços da Petrobras, dependentes de uma política que, segundo o líder da esquerda, buscava agradar os acionistas em detrimento da população. Em janeiro, o petista designou o ex-senador Jean Paul Prats, homem de sua confiança, como novo presidente da estatal com a aprovação da direção. A nota destaca que, com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva e que vai continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país. Questionado sobre interferência do governo na estatal, por essa decisão ser apresentada em campanha eleitoral, o atual presidente da companhia desconversou durante a entrevista e negou haver interferência de Lula na mudança. Analistas de mercado dizem que a decisão é confusa para o mercado. E aí, Tiago, dá para entender essa nova política de preços? Infelizmente não dá não, o mercado está bem receoso com essa nova medida anunciada pela Petrobras. A gente tem que aguardar ainda os próximos dias para ver, porque não ficou claro como que essa política vai acontecer, né? E essa decisão não foi surpresa nenhuma. Óbvio que isso iria ocorrer. É claro que redução de preço é bom para o Brasil, mas a lucratividade da Petrobras é, nesse caso, a grande preocupação, principalmente dos investidores. É a maior do Brasil e uma das maiores petroleiras do mundo. O que não ficou claro, portanto, e é questionado pelos especialistas, é que política é essa? Como que essa paridade de preço será feita a partir de agora? E agora os donos dos postos que se preparem. Ele, o Flávio Dino, ministro da Justiça, já deixou claro que o Ministério irá fiscalizar cortes de preços dos combustíveis. É que eles têm medo, acham que os empresários vão priorizar o discurso da política em detrimento da competitividade dos seus postos. Vocês acreditam nisso? Só que o preço dos combustíveis na ponta são livres. Não há regulação para isso. Portanto, no português bem claro, o consumidor que faça sua procura e escolha o melhor posto. E dentre mais ainda falando sobre esse assunto, o Flávio Dino que vá às caças, porque hoje no Brasil nós não temos política de preço estabelecida, então o mercado é livre, né? E quando o mercado é livre, qualquer produto, ele pode, o dono do negócio, seja uma loja de conveniência, um posto de gasolina, um supermercado, ele tem uma liberdade de negociar o valor, com exceção de alguns produtos, principalmente da cesta básica, né? Na exceção de preço, na superinflação de preço, há uma possibilidade de controle. Mas o mercado é livre, portanto, não há como, hoje, o governo fiscalizar os postos e dizer que a gasolina tem que ser vendida a X, a Y, a Z, né? Porque ainda existem outros impostos incidentes sobre a mercadoria. Então, o Flávio Dino vai ter dificuldade do Ministério da Justiça fazer essa pesquisa, que caberá a quem? A Agência Nacional do Consumidor, que vai fazer certamente vai usar, né, dos PROCONs estaduais para que façam essa fiscalização, até porque a entidade não tem pessoas, ou seja, fisicamente essa possibilidade de fiscalizar o Brasil inteiro. E os vereadores, até mesmo deputados, né, estaduais de esquerda, da ideologia do partido do presidente Lula, eles já estão pedindo aos PROCONs estaduais para que façam essa fiscalização. É meio que uma cobrança, ó, reduziu lá, já temos que aplicar aqui e vamos ver se está tudo certo. Não tem nada errado nisso daí, eu não estou querendo trazer uma situação negativa para a situação.
Mas a gente lembra que o presidente da República de plantão, seja aquele que está nos 4 anos de mandato, ele não pode interferir na Petrobras. Há uma regra, uma cláusula de barreira que proíbe, né? Porque se ele tiver essa possibilidade, põe em xeque toda a lucratividade da empresa. Os investidores vão sair fora, porque quem é que vai querer investir na empresa? Eu estou falando de bolsa de valores, tá, gente? Quem é que vai querer ser investidor numa empresa controlada pelo governo quando a qualquer momento, por qualquer situação, o presidente pode fazer interferência? O Bolsonaro foi muito criticado a isso. Era uma peça já pronta da imprensa de esquerda em criticar o Bolsonaro porque se falava que ele ia intervir na estatal e em momento algum ele teve essa audácia de interferir na Petrobras. Agora, o nome indicado por Lula, o Paul, ele é amigo de Lula há muito tempo, ele é muito próximo de Lula, participou do governo de transição, estava junto das fundações, né, que o PT sustentou por muito tempo, como a Fundação Lula e até mesmo outras fundações, participando de arrojos aí do plano de governo. E é certamente que é um pedido direto do Lula. Óbvio que a gente não vai conseguir provar isso, porque o Paul não vai assumir, mas é claro que é sim um pedido de Lula para reduzir o preço na ponta, mas isso traz uma série de consequências, principalmente com relação à vida financeira da estatal e, além disso, com relação à imagem da Petrobras mundo afora. E indo além a essa preocupação do mercado, que o Lula condena, ele sempre fala que mercado, essa palavra é uma palavra, quando a gente fala o mercado é uma palavra negativa, quando na verdade é quem sustenta o Brasil, porque os impostos são gerados por meio da arrecadação, né, que são fruto da vinda da comercialização, da venda de produtos e serviços, enfim. Então o mercado está bem preocupado e ainda não ficou claro, assim, os principais especialistas em finanças, em economia do país e até mesmo que analisam o cenário internacional, não tem ainda uma clareza de como que vai ser feito esse ajuste de preço. Como é que a Petrobras vai dizer agora? Ah, baixou lá o pneu do caminhão que transporta, porque a gente é suficiente em petróleo, mas não no combustível, na gasolina, a gente tem que refinar ela, né? Então, existe uma série de insumos que precisam chegar até as refinarias para que a gasolina, o etanol ou o óleo diesel chegue na bomba. Então, como é que vai se mensurar isso, né? Ah, hoje eu posso baixar 10 centavos, amanhã eu posso baixar 50 centavos, porque antes a gente sabia que era no patamar com relação ao dólar, né, o petróleo, o barril de petróleo internacional. Então, a gente vai ter que aguardar, né, e o consumidor tem que sim fazer a pesquisa e o Flávio Dino também vai fazer a dele, né, de tentar identificar aí que postos estão ou não descumprindo uma possível, né, coação aí para não praticar o preço do desconto na bomba. Certo então, Tiago, acho que vamos ter assunto para a semana inteira. E um dos maiores ecossistemas se encontra no fundo do mar da Patagônia chilena. Apenas a 2.000 metros de profundidade estão as maiores florestas de algas, ameaçadas pela atividade de extração irregular e comprometendo o controle nas mudanças climáticas do mundo. A Patagônia chilena esconde no fundo do mar as maiores e mais bem conservadas florestas de algas, um dos ecossistemas que mais captam carbono no mundo, junto com a Amazônia. No início de abril, a ONG americana Mission Blue viajou para a zona costeira do sul do Chile, cerca de 1.400 quilômetros ao sul de Santiago, em uma expedição de reconhecimento da Patagônia subaquática. 12 cientistas, cinegrafistas e fotógrafos desceram até 30 metros de profundidade para coletar informações sobre esse ecossistema quase inexplorado. Quando falamos Patagônia, imaginamos morros, grandes rochas, ventos, mas poucos sabem o que há debaixo d'água. Lá no fundo, movimentam-se grandes quales e folhas de macroalgas, que chegam a medir até 20 metros, rodeadas por uma infinidade de espécies marinhas de múltiplas cores. A 10 ou 15 metros da superfície também aparecem corais de água fria, algo que em outras áreas do planeta é encontrado apenas a 2.000 metros de profundidade. Metade das florestas de algas do mundo desapareceu devido à atividade humana e às mudanças climáticas. O caso mais emblemático é o da Califórnia, onde 97% delas foram perdidas. A Patagônia tem as maiores florestas de algas contínuas e nas melhores condições do mundo. Elas poderiam ter um poder de captar carbono ainda maior do que o da Amazônia.
Como as plantas terrestres, as algas gigantes fazem fotossíntese. Elas usam a energia do sol para converter dióxido de carbono em compostos orgânicos e liberar oxigênio. Elas também têm a particularidade de reter carbono entre os tecidos, por isso a importância da preservação. E a ONU alertou nesta semana que o período entre 2023 e 2027 muito provavelmente será o mais quente já registrado na história, devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño, que provocam o aumento das temperaturas no mundo. A situação vai ocorrer devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño. São 3 os gases principais do efeito estufa: CO2, metano e óxido nitroso. Concentrados em níveis recordes na atmosfera, eles retêm o calor e provocam o aumento das temperaturas. Já o El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado a um aumento das temperaturas, maior seca em algumas regiões do mundo e chuvas intensas em outras áreas. As mudanças mais dramáticas que esperamos vão ser sentidas no Ártico, onde já vimos ocorrer mais que o dobro do aquecimento global. Durante os próximos 5 anos, a estimativa é que as temperaturas do Ártico sejam 3 vezes as médias globais. Por isso, teremos impactos mais dramáticos lá. De acordo com a agência da ONU, há 98% de probabilidade de que ao menos um dos próximos 5 anos e o quinquênio em seu conjunto seja o mais quente já registrado. O organismo especializado das Nações Unidas calcula ainda em 66% a probabilidade de que a temperatura média anual da superfície da Terra supere em 1,5 graus Celsius os níveis pré-industriais durante pelo menos um dos 5 anos. Os acordos de Paris sobre o clima estabelecem como objetivo limitar o aumento das temperaturas globais nesse século abaixo de 2 graus, em comparação com os níveis pré-industriais de 1850 a 1900, ou a 1,5 graus na medida do possível. Ainda segundo a ONU, os dados publicados nesta quarta-feira não significam que vamos superar de forma permanente a barreira do Acordo de Paris, que se refere a um aquecimento a longo prazo sobre vários anos. A França investiga, desde dezembro, possíveis práticas da Apple para limitar a vida útil de seus produtos, em particular os smartphones. O Ministério Público informou nesta segunda-feira em Paris que está investigando a Apple. A denúncia foi apresentada pela associação HOP por supostas práticas comerciais enganosas e de obsolescência programada, que consiste na limitação da vida útil dos produtos, em particular dos smartphones. A investigação está a cargo da Direção-Geral da Concorrência do Consumo e da Repressão de Fraudes, explicou o Ministério Público. Essa associação indicou em um comunicado a sua expectativa de que a investigação permita punir e demonstrar o caráter criminoso das práticas de serialização da empresa do logo da maçã. A agência France Press não conseguiu entrar em contato com a Apple França para obter uma reação a essas informações. Em fevereiro de 2020, a Apple aceitou pagar na França uma multa de 25 milhões de euros por práticas comerciais enganosas. Esse valor equivaleu a 133 milhões de reais. A investigação aberta em janeiro de 2018, a pedido de uma associação que contava com mais de 15 mil depoimentos, estava relacionada à restrição de funções dos modelos antigos de iPhone. As execuções registradas em todo o mundo chegaram a mais de 800 no ano passado, o nível mais alto desde 2017. De acordo com o relatório da Anistia Internacional, publicado nesta semana, o número é ainda maior, já que países como a China, por exemplo, tratam o assunto como segredo de Estado. O mundo registrou o maior número de execuções sobre a pena de morte em 5 anos. A Anistia Internacional publicou nesta terça-feira o relatório anual sobre o tema, que contabiliza 883 pessoas executadas em 20 países no ano de 2022. O relatório que a Anistia Internacional publica destaca um quadro muito preocupante. Registramos um aumento de 53% no número global de execuções realizadas em 2022. Este é o valor mais alto que registramos desde 2017.
e foi principalmente devido ao aumento em 2 países, Irã e Arábia Saudita. A organização diz que os números são bem mais altos, já que muitas nações tratam o assunto como segredo de Estado, como por exemplo a China, a Coreia do Norte e o Vietnã. Donc les 5 plus grands exécuteurs dans le monde, ce sont la Chine. Os 5 maiores executores do mundo são a China, que executa milhares de pessoas todos os anos. Não temos esses números porque na China os dados estatísticos sobre a pena de morte são considerados segredos de Estado. Depois vem o Irã, onde os números, quando comparados à população, tornam o país o número 1 do mundo. Em seguida vem a Arábia Saudita, depois o Egito e, finalmente, os Estados Unidos da América. L'Arabie Saoudite, puis l'Égypte et enfin les États-Unis d'Amérique. Mas nem todos os resultados foram negativos em 2022. De acordo com a Anistia Internacional, 6 países aboliram completamente a pena de morte por lei ou removeram do Código Penal, o que reforça a esperança de que haverá mais abolições completas em breve. E você vai ver a seguir. Comitiva do governo gaúcho vai aos Estados Unidos estreitar relações com investidores e multinacionais. Você costuma usar adoçantes? Então fique alerta, pois a OMS diz que o produto faz mal à saúde. Tem a previsão do tempo para os próximos dias na sua região. E o Brasil reduz índice de combustíveis fósseis. A energia eólica e solar são as principais fontes responsáveis. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve junto com comitiva em Nova York, nos Estados Unidos. O objetivo foi aprimorar conhecimento para políticas públicas e apresentar o Estado a investidores. Uma comitiva do governo gaúcho cumpriu extensa agenda na última semana. Encontros, painéis e reuniões com empresas tecnológicas buscaram estreitar relações com o Rio Grande do Sul. Um dos encontros foi com a Microsoft, onde foram discutidas novas parcerias. Trazendo o nosso time de secretários, nos ajuda pela quase que uma palestra personalizada para o governo aqui, pela equipe da Microsoft, a identificar as soluções, a evolução da tecnologia, novos temas como ChatGPT, né, OpenAI, a inteligência artificial, que são mudanças que devem ser acopladas em soluções para o governo, para a sua função, mas também que, como governo, temos que ter a preocupação dos seus reflexos na sociedade. Mas, enfim, avançamos discutindo também sobre plataformas que podem ser acopladas para a segurança pública, para o uso no relacionamento com o cidadão, formação de mão de obra. Então a gente tem já uma parceria com a Microsoft e queremos evoluir no sentido de desenvolvermos espaços de
aprendizado em tecnologia para o trabalhador junto às escolas. A comitiva também participou de uma imersão na sede do Google para conhecer soluções digitais oferecidas pela companhia. Os principais objetivos dessas ferramentas são melhorar os serviços oferecidos pelo Estado e buscar subsídios para políticas públicas. Parcerias para produtos e serviços a partir dessas plataformas que foram apresentadas para nós, não apenas do Google, mas também de outras empresas que são parceiras e que se correlacionam com o Google e que podem ser utilizadas. Também, claro, falamos sobre a questão de parcerias, como eu tenho falado, né, para vocês, desde Oracle, Microsoft e também aqui no Google, dos conteúdos que eles geram para a formação de mão de obra e uma imersão agora no final, que foi aqui especialmente deixa a gente um pouco mais zonzo, como vocês falaram, que é sobre a questão da inteligência artificial, né, e uma apresentação muito clara assim, sobre tudo que nos trouxe até aqui inteligência artificial e, consequentemente, as infinitas possibilidades. Os trabalhos nos Estados Unidos encerraram na sexta com visita ao Mastercard Tech Hub. Os integrantes da comitiva conheceram soluções digitais apresentadas pela empresa e conversaram sobre possíveis parcerias para a inclusão financeira e meios de pagamento. O governador Eduardo Leite fez um balanço das visitas e sinalizou como positivas na oferta das alternativas do Estado aos investidores. Nós temos aqui milhares de brasileiros que estão aqui em Nova York nessa semana por conta das diversas agendas e também de vários investidores, fundos de investimento, bancos, especialmente atentos ao que está se passando no Brasil para poder definir prioridades de investimentos. O que a gente fez ao longo desses dias foi trazer a nossa carteira de investimentos e o Rio Grande do Sul aos olhos desses investidores. E acho que muito simbolizado nessa última agenda que a gente teve, que é do GRI, que reúne investidores, bancos, empresas de infraestrutura, especialmente para apresentar o nosso portfólio na área de concessões, de privatizações, de parcerias com o setor privado. Aqui a gente pode falar, por exemplo, no primeiro painel sobre o hidrogênio verde, apresentando justamente os estudos da McKinsey que nós contratamos, que dão a clareza da capacidade de produzirmos hidrogênio verde no estado e competirmos com outras regiões com o preço que se aponta viável ao estado. Depois, um painel sobre infraestrutura para energia e, mais uma vez, posicionando o Rio Grande do Sul aos olhos de diversos investidores, bancos, sobre as oportunidades do Estado em geração de energias renováveis. E agora o último painel sobre o portfólio na área de estradas. Então, concessões de estradas que o Estado está fazendo, os novos blocos que nós estamos estudando, que estamos estruturando, né, apresentando a perspectiva aí para o futuro, para que o Rio Grande do Sul seja colocado sob os olhares desses bancos, desses investidores, como foco aí para aportar os seus recursos, percebendo que tem um Estado que tem boa estrutura regulatória, muita percepção clara de quanto o setor privado deve e pode ser parceiro, que serão bem acolhidos no Rio Grande do Sul. Porque toda relação de negócios, é importante ser dito, ela se dá a partir da construção de confiança. Cada pessoa sabe do que eu estou falando. Ela fecha negócios, ela assina um contrato, se ela confiar que aquele contrato será cumprido. O Rio Grande do Sul está buscando construir essa confiança, justamente. Os adoçantes artificiais podem causar danos à saúde a longo prazo e não ajudam na perda de peso. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde em um comunicado. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta em um comunicado que os adoçantes artificiais, substitutos onipresentes do açúcar, não ajudam a perda de peso e podem representar risco para a saúde a longo prazo. Os resultados de uma revisão sistemática das evidências disponíveis sugerem que o uso dos adoçantes sem açúcar não confere nenhum benefício a longo prazo na redução da taxa de gordura corporal em adultos ou crianças. A OMS indica que os adoçantes artificiais podem ter efeitos indesejáveis potenciais associados ao uso de longo prazo, como o maior risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Além disso, a entidade afirma que a substituição não ajuda no controle de peso a longo prazo. Os adoçantes mais utilizados são
acesulfame de potássio, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e derivados. A OMS afirma que a recomendação é válida para todas as pessoas, exceto aquelas com diabetes pré-existentes. Alguns especialistas em nutrição questionam o estudo, baseado em grande medida de estudos observacionais que não permitiram estabelecer um vínculo direto entre adoçantes e controle de peso. Uma força-tarefa está sendo realizada em Santa Catarina, buscando erradicar nas unidades prisionais do estado o analfabetismo e o semi-analfabetismo. A ação é em cooperação entre a Secretaria da Administração Prisional com a Secretaria de Educação do Estado. A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, em cooperação com a Secretaria da Administração Prisional, visam a erradicação do analfabetismo nas unidades prisionais até o fim do ano. Uma força-tarefa está sendo organizada e a realização de provas que buscam a sondagem para identificar o nível de alfabetização geral dos apenados a serem alfabetizados. Após essa análise, será possível qualificar essas pessoas para que saiam da condição de analfabetismo ou semi-analfabetismo. Então se organizou um cronograma para que essas pessoas que estão cumprindo pena possam fazer essa avaliação para se identificar qual é o nível de alfabetização de cada uma delas, para que a Secretaria possa trabalhar dentro desses níveis de alfabetização e qualificar essas pessoas para que elas saiam da condição de analfabetismo ou semi-analfabetismo. Conforme dados atualizados, em março de 2023, o estado catarinense registra hoje mais de 24 mil apenados no sistema prisional. Destes, mais de 11 mil envolvidos em atividades educacionais, incluindo o projeto Despertar da Leitura. O Ederson, reeducando do Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara, participou da ação buscando, por meio da educação, melhorias no trabalho. Eu estou falando por mim e os demais, né? O que eu vejo no dia a dia dos presos aí, né? Gostaria de estar estudando, tipo, nas horas vagas, estar estudando para estar ganhando uma remissão, até para estar saindo aí na rua, estar pegando um serviço melhor, né? Porque, tipo, quase a metade dos presos que estão aí, eles não têm muito estudo, né? Tem só o necessário, né? Aí para nós seria melhor um estudo, tipo, trabalhar de dia, de noite estudar. A gente tem 108 alunos estudando hoje no sistema aqui em São Pedro. Temos 200 alunos com remissão de leitura, que é um projeto de leitura que a gente tem. São em torno de 52 alunos nível médio. As ações estão programadas para este mês de maio nas unidades prisionais do estado. O resultado das unidades mapeadas ficará pronto no final de maio. Com os dados em mãos, o governo do estado irá desenvolver ações específicas em cada um dos presídios. Nós promovemos esse nivelamento nesse momento, com também leitura de livros, que é para fins de remissão de pena. Nós temos também a parte laboral, que também são oficinas de trabalho que oferecemos em todo o estado de Santa Catarina, como uma forma de reintegração do espaço de trabalho, no mercado de trabalho aqui fora do espaço do estado, né, o espaço prisional, e dessa forma nós estaremos levando pessoas melhores para a sociedade. O GP de Imola de Fórmula 1 foi cancelado devido às fortes chuvas que atingem a região da Emília-Romana, na Itália. 8 pessoas morreram e autoridades buscam por desaparecidos. Chuvas e enchentes devastadoras deixaram mortos e milhares de evacuados na Emília-Romagna, região norte da Itália, com a região próxima da cidade de Bologna mais atingida. O prefeito de Forli, onde 3 pessoas morreram, afirmou que a cidade está de joelhos, devastada em dor. O Grande Prêmio de Imola da Fórmula 1, que deveria ser disputado no próximo final de semana, foi cancelado. A Federação Internacional de Automobilismo anunciou o cancelamento nesta quarta-feira em um comunicado na qual afirma que a decisão era o mais responsável a se fazer porque não seria justo aumentar a pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência no momento. A região da Emília-Romagna, uma das mais ricas da Itália, já tinha sido atingida por fortes chuvas há algumas semanas, com enchentes que deixaram 2 mortos. O Serviço de Proteção Civil afirmou que 14 rios transbordaram entre terça e quarta-feira, inundando 23 municípios. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira Italiana mostraram o resgate de pessoas que ficaram ilhadas, entre elas 2 idosos na cidade de Faenza. A primeira-ministra Giorgia Meloni garantiu que o governo está pronto para intervir com a ajuda necessária.
O presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretou nesta quarta-feira a dissolução do Congresso por grave crise política, o que provocará eleições antecipadas. Ameaçado de destituição, o presidente equatoriano decretou a dissolução da Assembleia Nacional por grave crise política. A decisão ocorre um dia após os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment e vai provocar eleições antecipadas no país sul-americano. Decidi aplicar o artigo 148 da Constituição da República, que me oferece poderes para dissolver a Assembleia Nacional em caso de grave crise política e comoção interna. A Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna. A Constituição estabelece que no prazo máximo de 7 dias depois da publicação do decreto de dissolução no Diário Oficial, o órgão eleitoral deve convocar eleições para completar o atual mandato de 4 anos. O presidente compareceu à Assembleia Nacional na terça para se defender das acusações de suposto peculato. De acordo com as denúncias, Lasso decidiu dar continuidade a um contrato assinado antes da posse. Até a posse da nova Assembleia Nacional, Lasso vai poder governar com a emissão de decretos-lei de urgência econômica, mas com o parecer favorável prévio do Tribunal Constitucional. O aborto espontâneo é definido pelos médicos como uma interrupção involuntária de uma gravidez que acontece antes da 20ª semana de gestação. Apesar de ser relativamente comum, é capaz de causar tristeza e dor emocional para pacientes e familiares. Uma pesquisa que utiliza um simples exame de sangue pretende entender esses tipos de aborto e ajudar na prevenção. Quando eu digo a alguém que estive grávida e perdi o bebê, sempre me perguntam quanto tempo de gravidez eu tinha. Eu digo que foram somente 8 semanas, mas o fato é que quando você vê o teste positivo com as 2 linhas, você começa a sonhar, começa a planejar a família e começa a imaginar como é o bebê. E depois de 2 semanas, o sonho vai embora, você fica vazia e triste. Acho que todo mundo dizer que é normal não faz mais normal ou menos triste para quem acontece, mas aparentemente faz a gente não falar sobre isso. Um simples exame de sangue pode ajudar a entender e, eventualmente, prevenir abortos espontâneos. 1 em cada 10 mulheres experimenta a perda da gravidez e esse número é ainda maior em países em que as gestações ocorrem cada vez mais tarde nos anos férteis de uma mulher. Uma equipe liderada por essa ginecologista dinamarquesa publicou na revista científica The Lancet alguns estudos que permitem estabelecer se um aborto espontâneo aconteceu ou não por uma anomalia cromossômica. Em um exame de sangue, separamos em 2 grupos, os que tiveram causa fetal e os que não sabemos a causa. Então começamos a nos perguntar o que é. Acho que os próximos anos são animadores, porque agora temos um bom arcabouço de dados para de fato responder as perguntas de maneira adequada. Isso tem a ver com aborto, reprodução, mas também tem a ver com a saúde da mulher em geral. Ao contrário do que se aceitava até agora, o teste pode ser feito no início da gravidez, a partir da 5ª semana. Isolado e sequenciado depois da coleta de sangue, o DNA do embrião é analisado para determinar se ele carrega uma anomalia cromossômica importante e se por isso não é viável. Se não houver anomalias cromossômicas, os médicos iniciam uma investigação minuciosa. Desequilíbrios hormonais, doenças endócrinas, problemas de coagulação ou estilo de vida podem explicar a interrupção precoce de uma gravidez. Podemos de fato usar o mesmo teste já usado na gravidez, mas não utilizado até a semana 10. Aqui mostramos que pode ser usado até o final da semana 5 se a gravidez está perdida. Podemos, com o exame de sangue da mãe, conhecer a genética do feto. Iniciado em 2020, o projeto continua em andamento e busca criar um banco de dados único, reunindo diferentes patologias, graças ao maior número de mulheres já reunido. De acordo com o Nielsen, os resultados do estudo podem ajudar a prevenir 5% dos 30 milhões de abortos espontâneos anuais no mundo. E a ONU pediu nesta semana aos países membros e ao setor privado que destinem 100 bilhões de dólares até 2026 para reduzir a desigualdade digital global, uma quantia 3 vezes maior do que a prevista inicialmente.
cerca de 490 bilhões de reais para reduzir desigualdade digital no planeta. A quantia foi pedida pelas Nações Unidas aos países membros e ao setor privado nesta quarta-feira, e é 3 vezes maior do que a prevista inicialmente. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, 2,7 bilhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões. A agência da ONU destacou que a desigualdade digital, que separa o mundo dos países menos avançados, está aumentando e insistiu em que mais recursos sejam alocados para a conectividade e digitalização nas nações menos desenvolvidas. Os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase 1/3 da população mundial sem conexão. O acesso à internet é considerado muito caro na grande maioria dessas nações. Para remediar a situação, a OIT lançou em setembro de 2021 uma coalizão digital. A crescente produção de energias eólica e solar no Brasil permitiu ao país reduzir em fevereiro o uso de combustíveis fósseis para gerar eletricidade ao menor nível em uma década. Um relatório do Centro de Estudos Ember mostrou nesta quinta-feira que o Brasil ampliou o uso de energias eólica e solar, reduzindo em fevereiro o índice de combustíveis fósseis ao menor nível em uma década. A vasta rede de energia elétrica no país utilizou 4,9% de combustíveis fósseis em fevereiro, resultado que ficou abaixo de 5% pela primeira vez em um mês desde julho de 2012. No primeiro trimestre do ano, as fontes poluentes geraram 5,4% de energia elétrica, contra 10% no mesmo período de 2022. Com o resultado, as emissões de CO2 do setor caíram 29% no mesmo período, apesar do aumento na geração de energia elétrica. Os parques eólicos e solares, que representam apenas 12% e 3%, respectivamente, da matriz energética do Brasil, tornaram possível a redução das fontes poluentes. O país tem uma enorme rede hidrelétrica. As boas condições dos reservatórios, graças às fortes chuvas, ajudaram a manter as fontes fósseis sob controle. Com 69% da matriz energética, a rede hidrelétrica continua sendo a espinha dorsal do sistema. Na última década, no entanto, as hidrelétricas perderam desempenho, caindo de 59 em 2011 para 38 em 2021 e não aumentaram a geração de energia elétrica enquanto a demanda continuou crescendo. Do outro lado, a geração de energia por turbinas eólicas aumentou 36% desde 2011 e a solar 26%. Combinadas, as duas foram responsáveis por 73% do crescimento da demanda desde então. O Brasil, que assumirá a presidência do G20 em 2024, tem o maior percentual de energia elétrica limpa do grupo em 2022. O país gerou 89% de energia elétrica de fontes limpas. A participação dos combustíveis fósseis atingiu 11%, principalmente o gás. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na última quinta-feira para condenar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor em caso envolvendo a BR Distribuidora. Entretanto, o tempo da pena ainda será decidido pela Corte. Há 6 votos favoráveis para a condenação pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e 5 pelo crime de organização criminosa. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira. O relator, ministro Edson Fachin, votou para fixar uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Porém, o ministro Alexandre de Moraes havia dito que analisaria as penas posteriormente e não há maioria quanto a uma das acusações. Portanto, o tempo total da pena ainda será confirmado. E agora, Tiago, o que deve ocorrer? Será que Collor realmente será preso? Essa é a pergunta que o Brasil inteiro deve estar fazendo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa condenação é um fruto da operação, qual? Lava Jato. Edson Fachin chega a pedir, como o Marcelo falou, 33 anos de prisão. Agora, que carreira política o ex-presidente Collor, hein? Logo após a redemocratização do país, sofreu o impeachment, voltou para a política, se envolveu em corrupção. Portanto, meus caros, esse resultado, nessa semana, reforça a importância da Lava Jato, que tocou na ferida deles, dos colarinhos brancos.
Os irretocáveis que antes não eram punidos, de repente são descortinados. E agora mais uma condenação. Apesar de outras, como a gente bem sabe, não terem tido a mesma interpretação. Esse período que Collor foi condenado foi quando a Dilma Rousseff era presidente do Brasil. No caso da BR Distribuidora, né, que era responsável pela distribuição de energia, de combustível para os postos Petrobras, que tinha uma bandeira BR, né? Isso prova, sim, que houve um gigantesco esquema de corrupção que veio à tona e precisa ser devidamente aplicada a penalidade ao rigor da lei. Correções e revisões da Lava Jato podem sim ocorrer, mas apagar a história jamais vamos permitir. Eu, pelo menos, enquanto tiver espaço, como eu tenho aqui, irei sempre reforçar e relembrar. Aliás, falando em relembrar, né, foram 29 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014. Foram 4 anos nesse esquema dentro da BR Distribuidora. Agora, com essa condenação, o Petrolão não existiu? Apenas o Collor foi culpado, condenado de fato? Ninguém mais sujou a mão nessa petrolada toda, né? A pergunta que fica, e essa decisão vindo nessa semana, a mesma semana que o Supremo cassou ilegalmente, com vários indícios de manobras jurídicas para caçar o Deltan Dallagnol, o principal procurador da Operação Lava Jato, que tentam descredibilizar a todo momento, eles tentam a qualquer momento criminalizar a Lava Jato, descriminalizar os corruptos. Eles falam até que essas empresas que tiveram comprovação de envolvimento, que recebiam dinheiro do governo por meio de licitação, repassavam para os partidos políticos, né, os envolvidos, que elas devolvam ou que não paguem mais o dinheiro da delação premiada, dos esquemas de delação que teve, foram bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. A gente falou aqui na semana, o Barroso, uma declaração no Roda Viva falando que com lupa, juristas de todo o Brasil com lupa, acham pequenos erros e correções na Operação Lava Jato. E agora vem dizer que essa ação do Deltan Dallagnol, culminando na prova cabal de que Collor foi condenado, o ministro falando em 33 anos de condenação. Então a gente não consegue entender que aí o caso do Lula, por exemplo, que saiu de Curitiba, foi para Brasília, está parado. Se realmente o compromisso da Corte, da Suprema Corte, que a gente respeita, fosse realmente o de cumprir a Constituição, a partir do momento em que a Vaza Jato, né, que o Intercept Brasil trouxe, que a gente não tem prova alguma que aquelas informações são reais, porque a Lava Jato trabalhou com documentos públicos. A Vaza Jato foi um hacker que nem foi punido, que se disse que conseguiu aquelas informações dos celulares, dos smartphones, por meio do Telegram, que agora, né, olha que legal, né, agora tentam. Por que será que agora tentam tirar a todo custo o Telegram do Brasil? Será que é com medo de um hacker agora tentar descobrir o que estão falando lá, os Kill de Brasília, que estão no plantão nesse momento, estão falando lá e vir à tona novamente? Não sei, são suposições, mas são muitas interpretações, muitos pontos de interrogações que ficam. E aí esse caso das ações de Lula, das condenações de Lula virem por terra, porque os processos deveriam sair de Curitiba e ir para Brasília, e eles não andarem, o Supremo tinha que imediatamente iniciar uma nova interpretação, analisar no rigor da lei, né, sem lado, né, naquilo que a justiça pede, que é a neutralidade, a imparcialidade. E sim, eles tiveram tempo para fazer isso, tiveram mais de um ano para interpretar e para dar um veredito no presidente Lula, que foi liberado de todas as condenações, concorreu e ganhou a eleição. Então, será que a gente vai agora, então, ter uma revisão agora de imediato, de urgência, de plantão dos casos do presidente Lula, para saber se realmente ele teve culpa, né? Porque a gente já sabe, as provas estão lá, o que foi cancelado foi as condenações, não foi cancelado as provas estão firmes, elas seguem no processo jurídico.
ou a gente vai ter esse julgamento só depois de 4 anos, quando o mandato dele acabar? E o Delanhol foi agora super rápido e já estão planejando uma ação contra o ex-juiz Sérgio Moro, o principal nome da Operação Lava Jato. Então é muita coincidência, essa condenação do Collor realmente vem para confirmar, para carimbar nessa semana, a semana turbulenta que a gente teve com a cassação de Deltan Dallagnol, e ponho mais uma pitadinha em cima. O que me deixa com uma pulga atrás da orelha é o poder do Alexandre de Moraes de dizer para a corte, para todos os 10, né, porque são 11, tem um já se aposentou, tem uma vaga em aberto, né, bom a gente saber, a condenação do Dallagnol, a cassação do mandato dele, é até questionável até por isso, porque existe uma vaga lá em aberto e o próprio relator do caso é um possível nomeado. Né? Então, é mais um ponto. E aí o poder que ele tem de dizer assim, não, vamos tirar aqui o processo, a gente vai ver realmente se ele foi culpado e se ele realmente tem que cumprir 33 anos. É muita sacanagem. É isso, Tiago. E como nós já comentamos, né, parece que o dito popular se inverteu. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. O mês de maio é marcado pela conscientização no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Santa Catarina, o cronograma da campanha do Maio Laranja inclui visitas aos municípios e apresentação de dados específicos. A flor escolhida como símbolo da campanha é a gérbera. Essa planta representa a pureza e a fragilidade da criança, além de ser considerada vulnerável. A promoção do debate e a prevenção por meio da informação são fatores que contribuem para a sociedade, incentivando a prática de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima. Na maioria das vezes, a violência está dentro do próprio lar, apontam as pesquisas realizadas. Por isso, é muito importante que os pais fiquem atentos às mudanças dos comportamentos dos filhos, que podem indicar a prática de abuso. Crianças e adolescentes muitas vezes não têm condições de fazerem as denúncias, devido às ameaças sofridas pelos agressores. Em Santa Catarina, as ações do governo estadual buscam um trabalho permanente no enfrentamento a esse tipo de violência, muito além de uma simples alusão ao mês de maio. As ações do governo, na verdade, elas acontecem de forma constante. A gente precisa estar sempre enfrentando e combatendo essas situações. Nesse momento, a gente está lançando aí o Fio Laranja, que a ideia é justamente essa, de que a gente não trabalhe isso só no Maio Laranja, só na data do 18 de maio, para que a gente possa fortalecer a ideia de que é necessário que esse olhar ele seja contínuo e intermitente. Então, a gente traz isso enquanto assistência social, porque, a princípio, é nos equipamentos da assistência em que a gente previne nos nossos CRAS e que a gente atende nos centros de referência às situações que envolvem abuso e violência sexual contra criança e adolescente. A diretora destaca a importância de se fazer denúncia através do Disque 100, conselhos tutelares e delegacias de polícia, mesmo que seja somente uma suspeita, pois essa criança ou adolescente pode estar sendo vítima de violência sexual. Segundo ela, mesmo sem confirmação, é importante o Estado estar ciente da situação. É importante que a gente tenha esse conhecimento de que, tendo qualquer ideia de que leve a entender de que a criança pode estar sofrendo uma violência, é importante fazer a denúncia. Pode ser feita a denúncia através do Disque 100, pode ser feita através dos conselhos tutelares e das delegacias especializadas. Acho que é importante dizer que o Disque 100 ele faz isso de forma sigilosa, não há perigo, não há o que temer, isso vai proteger as crianças. Então é muito importante que seja realizado para que a gente efetivamente consiga construir aí uma sociedade sem esse tipo de violência. E agora vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. Neste domingo haverá um aumento significativo de nuvens nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As maiores chances de chuva estão concentradas no extremo sul do estado gaúcho e na parte oeste do estado catarinense. Podemos ter algumas pancadas durante a tarde no Vale do Itajaí. Nas demais regiões, o tempo se mantém estável.
As temperaturas podem chegar aos 22 graus no extremo sul gaúcho. Em Santa Catarina, os termômetros variam entre 15 e 23 graus nas regiões norte, leste e sul. Na segunda, a semana inicia com o céu mais aberto. Aos poucos, as nuvens vão desaparecendo da região e a chance de cair alguma chuva diminui. As temperaturas começam a aumentar gradativamente, fazendo com que a segunda seja mais quente que o domingo. No Rio Grande do Sul, os termômetros marcam 25 graus durante a tarde na parte central do estado. Em Santa Catarina, as regiões sul, oeste e litoral chegam aos 23 graus. Na terça, o tempo abre de vez e o tempo esquenta mais. As manhãs e noites ficam com o clima mais ameno e durante a tarde o tempo esquenta bastante, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Na próxima terça, ao vivo no Pix News, nossa equipe traz mais informações sobre o tempo. Por enquanto, são estas as atualizações. E foi comemorado esta semana os 50 anos da Defesa Civil de Santa Catarina, considerada uma das melhores do país. O órgão vem aprimorando os trabalhos de ações de prevenção, resposta e recuperação de desastres. Com 50 anos de história, a Defesa Civil de Santa Catarina tem atuado em muitas frentes. Uma delas, talvez a principal, é auxiliar os catarinenses na prevenção e no pós-desastres. Alguns marcados até hoje, como as enchentes de 1974 em Tubarão, de 83 e 84 em Blumenau, o desastre do Morro do Baú em 2008 e o furacão Catarina. Nosso estado é o que mais tem desastre climatológico no Brasil. Isso exige que tenha uma defesa civil eficiente e que ela vá se modernizando. Hoje nós temos novos meios tecnológicos, estamos inaugurando uma nova torre de radar. O nosso estado vai ter totalmente coberto por radares. Temos o satélite GOES da NASA que nos auxilia, pontos de medição hidrológico para prever e ver o movimento, o nível dos rios, de montante para jusante. Nós controlamos barragens e a partir de cada desastre nós vamos aprimorando o nosso trabalho. Nessa quinta-feira, profissionais que passaram pela entidade auxiliaram e ainda auxiliam nos trabalhos de defesa no estado foram lembrados. Muitos homenageados com medalhas. Eu, como profissional de bombeiro, passei por várias experiências, uma das maiores em 2008, envolvendo o Vale do Itajaí, em especial o Morro do Baú, onde marca a minha carreira, as operações que lá foram desenvolvidas, a evacuação da comunidade que foi necessário ser estabelecida. E isso tudo fez com que eu tivesse a oportunidade de chegar à Defesa Civil Nacional. Então eu falo para todos que nos acompanham nesses momentos, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina é a melhor do nosso país, disparadamente, sem sombra de dúvidas. Nós temos uma expertise muito grande, principalmente devido aos eventos que aqui ocorreram e a experiência que nós temos. Com meio século de história, os trabalhos agora se concentram em investimentos e modernização para previsões mais eficientes e reduções menores dos impactos meteorológicos. No ano passado, como exemplo, 2.073.000 catarinenses atingidos por desastres. Isso representa mais de 30% da nossa população. 13 mortes, 13 perdas de vida e um prejuízo econômico de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Quer dizer, se a gente tem uma defesa civil fortalecida, nós salvamos vidas e reduzimos as perdas financeiras. Eu acho que esses dados numéricos registrados, eles com certeza mostram a importância e nosso trabalho tem que ser com a participação de todos. O nosso lema, defesa civil somos todos nós e juntos somos mais fortes. Uma Bíblia hebraica com mais de 1000 anos foi vendida pelo preço recorde nos Estados Unidos. A negociação tornou o manuscrito mais valioso já vendido em um leilão. Uma Bíblia hebraica com mais de 1000 anos foi negociada por mais de 38 milhões de dólares em Nova York. O valor estabeleceu um novo recorde para o manuscrito mais valioso já vendido em leilão. A casa de leilões Sotheby's informou que o Codex Sassoon, que data do final do século IX ou início do século X, é a Bíblia hebraica mais antiga e completa já descoberta. Acho que esse é um texto fundador da civilização. É muito profundo. Acho muito difícil encontrar um livro que tenha mais influência do que a Bíblia na história da humanidade. Já pertenceu a grandes colecionadores, 2 grandes colecionadores do século XX. Certamente é possível que a Bíblia vá para uma instituição para estudos adicionais. Então acho que é uma grande possibilidade de que siga para uma instituição privada e estrangeira.
A Bíblia foi comprada na quarta-feira pelo ex-diplomata americano Alfred Moses, em nome de uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que doará ao Museu Anu do Povo Judeu em Tel Aviv, em Israel. O Codex Censo é um dos 2 únicos códices, ou manuscritos, contendo todos os 24 livros da Bíblia hebraica preservados até a Era Moderna. Recebeu o nome de seu proprietário anterior, David Solomon Censo, que reuniu a maior coleção particular de textos judaicos antigos do mundo. E o Palácio Piratini, sede do Executivo Gaúcho, completou 102 anos essa semana. Desde janeiro, o prédio, que é patrimônio histórico e cultural, vem sendo restaurado. O investimento total é de 16 milhões de reais. Considerada uma das obras mais requintadas das primeiras décadas do século XX, o interior do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, conta com 33 novos trabalhadores, que atuam no restauro do prédio histórico, transformado no ano 2000 em Patrimônio Histórico Nacional. Divididos em 6 projetos, cada equipe é responsável por uma frente de recuperação. Entre todas as ações nós temos pintura de salões com policromia, que tem essa dificuldade, né, porque são várias cores no mesmo ambiente, as alturas, os pés direitos dos ambientes são muito altos, restauros de pisos, instalação de climatização para eliminar os ares de janela, restauro de portões que já estavam com corrosão em função do tempo, limpezas de fachadas que também estavam muito sujas pela ação do clima aqui no Rio Grande do Sul, recuperação de terraço e jardim para controlar infiltrações no prédio, requalificação de todo um pavimento onde ficam servidores trabalhando. Essa é uma das preocupações também, dar uma qualidade de vida para os servidores que habitam diariamente o palácio e também salvaguardar esse patrimônio que é centenário e que é de todos os gaúchos. Os salões eles são bastante elaborados, eles têm diversas tonalidades de cores, às vezes muito similares, vários ornatos e além disso eles também têm pintura dourada, além de na parte superior ter douramento em ouro mesmo, em folha de ouro. Então, quando a gente trabalha com a pintura nesses locais em que tem o douramento de ouro, a gente só está fazendo uma limpeza desse metal e pintando sem sujar o metal. Andaimes, pincéis, lixas, tijolos, entulho. Este é o cenário que contrasta com os murais do pintor italiano Aldo Locatelli, produzidos na década de 1950 e que também estão sendo restaurados. Nos últimos anos, o palácio chegou a receber restaurações pontuais, como explica a artista plástica Maria Cristina Ferroni. Nesse meio tempo, acho que a última intervenção que ocorreu foi em 2010, mas a primeira que tratou de todas as obras, num aspecto mais geral, assim, foi em 89. Essa que foi realmente a restauração que tratou assim dos danos, né, dos problemas que tinha naquela época. E de lá para cá, realmente, as intervenções que ocorreram foram muito pontuais para tratar alguns casos mais isolados, assim. Ocupado pela primeira vez em 17 de maio de 1921 pelo então presidente do estado do Rio Grande do Sul, Antônio Borges de Medeiros, movimentos políticos importantes foram protagonizados no local, como, por exemplo, as discussões organizadas por Getúlio Vargas, que culminaram com a Revolução de 30, marcando uma nova fase na história do Brasil. Batizado de Piratini, o nome escolhido foi uma homenagem à cidade que sediou a primeira capital farroupilha em 1836. O prédio continua fazendo história. Quase 70% das pessoas que compõem a equipe de restauração são mulheres. Consideradas atentas e detalhistas, possuem as características perfeitas para trabalhar com a restauração, que deve continuar até o final do ano. O Estúdio Saraçaio está trabalhando há mais de 1 ano e meio com uma equipe de mulheres. A gente fez um pré-treinamento e elas começam a trabalhar. E a gente chama de trabalho assistido, aprendizado assistido. Não são pessoas da área de restauro, mas que entram para cá e começam a ser treinadas e o trabalho mesmo vai mostrando como que a gente tem que fazer, qual é a melhor função para a gente fazer. E essa edição do Pix News fica por aqui. Obrigado pela companhia e um ótimo final de semana.